Hoje nós vamos falar sobre a terceira dica para acordar bem, que é o espreguiçamento, você se espreguiçar. Por que isso é tão importante para o começo do nosso dia? O espreguiçamento ele não é algo que acontece apenas nos seres humanos. Todos ou quase todos os mamíferos eles têm esse instinto do espreguiçamento. Isso demonstra que isso é algo mais ancestral e mais importante do que até mesmo quando a gente se tornou sapiens. Então é algo que vem da própria formação como um mamífero. Porque se você observar os outros animais, como os cachorros, os gatos, qualquer tipo de animal, ele também tem esse ponto de espreguiçamento. Os animais têm esse espreguiçamento como algo espontâneo, algo que eles fazem. E por que um animal faria um movimento assim se ele não tem, digamos, nenhum ganho nítido ali na frente? Ele reproduz essa sensação, né, esse movimento como algo instintivo para despertar o corpo dele melhor. Quando a gente passa muito tempo dormindo ou passa uma noite de sono dormindo, não precisa ser muita coisa, a tendência é quando você acorda com os músculos mais rígidos. Nós disponibilizamos um vídeo essa semana falando um pouquinho sobre esse processo do espreguiçamento e ali a gente falava pontos como essa questão de você comparar um dia que você vai praticar yoga de manhã e um dia que você pratica à noite. É muito nítida a diferença, é uma diferença abissal, assim, visível. E até quem pratica muito à noite, vai praticar de manhã, estranha muito, fala, pô, mas será que eu sou tão duro assim? E o contrário também, quem pratica de manhã e vai um dia fazer uma aula à noite, se surpreende que é muito mais alongado do que imaginava. E isso acontece porque o nosso corpo ele não consegue despertar de uma vez. Como o corpo ficou muito tempo praticamente imóvel durante o período de sono, e eu falo praticamente porque mesmo no sono a gente tem algum movimento corporal, mas a gente ficou praticamente o tempo inteiro parado, estável. O que acontece é que quando você acorda, aquela musculatura ela já está toda rígida, ela já está toda, não é bem contraída, mas de certa forma sim. E ela está ali, ela tem uma dificuldade de um movimento. É como se realmente a musculatura estivesse dormindo e ela fica fechada em si mesma, ela fica mais cerrada. E aí esse movimento exagerado do espreguiçamento, quando a gente abre, expande muito bem isso, a gente exagera para depois voltar para um ponto mais natural, um ponto mais normal. Então o espreguiçamento ele surge como esse movimento espontâneo, essa vontade de liberar o corpo, liberar os movimentos e depois o corpo volta para o normal. Como eu falei, esse tempo todo deitado, né, quando a gente dorme, ele produz esse enrijecimento da musculatura e é como se a gente o corpo não estivesse respondendo muito bem no primeiro momento que a gente acorda pela manhã. E você pode ver isso também quando a gente vai fazer longas práticas de meditação ou longas práticas de pranayama, de respiração. Você fica ali um tempão e a musculatura, os músculos do pé, as articulações, depois de um tempo você passa a não sentir, né? A gente até fala, adormeceu o pé. Porque é esse processo que o corpo, muito tempo parado, muito tempo sem movimento, ele vai até reduzindo o fluxo de sangue e aí começa a ficar mais difícil você fazer qualquer tipo de movimento. Quando a gente desperta e faz esse espreguiçamento, de alguma forma a gente está conduzindo mais sangue, a gente está fazendo um movimento que vai concentrar uma quantidade maior de sangue e vai realmente despertar aquela musculatura. A musculatura precisa de um estímulo para despertar, assim como quando a gente senta por muito tempo, a gente precisa bater no pé ali, sentir ele um pouquinho melhor, balançar ele um pouquinho para depois sentir e se levantar ou fazer o que quer que você queira. Então, no primeiro momento, a musculatura é como se ela estivesse rígida, ela estivesse dormindo, ela precisa de um primeiro estímulo para fazer aí sim um despertamento. Agora, vamos pensar que isso acontece espontaneamente. Vamos entender, né? Porque de fato isso acontece espontaneamente. Nenhum animal faz isso
propositadamente. Então o cachorro ele não faz um alongamento pensando assim, ó, pô, como eu acordo e faço esse movimento e me sinto relaxado, se eu quero ficar mais relaxado, eu vou fazer isso de novo e vou relaxar. O cachorro, os animais não tendem a pensar ou agir dessa forma. Eles simplesmente sentem a vontade e aí eles expressam aquela movimentação. O que foi acontecendo com o asana, né, a parte das posturas do yoga, é que os yogins começaram a identificar esse movimento do espreguiçamento como algo benéfico para um alongamento, algo benéfico para o corpo, para produzir relaxamento. Então, se o corpo está ali rígido, travado, ele estica e depois ele volta para uma sensação de relaxamento, a gente tem aí um indício de uma técnica que, se for produzida não necessariamente depois de acordar, mas a qualquer momento do nosso dia, ela vai produzir o relaxamento também. E esse era o objetivo dos yogins. Eles tinham esse objetivo de produzir um relaxamento tanto físico, quanto emocional, quanto mental, para que eles não ficassem tão envolvidos tanto com a narrativa da mente ou a própria narrativa do corpo. Se você está com o seu corpo em movimento, muito movimento, você tem que estar ligado no corpo, você está identificado com o corpo. Mas os yogins buscavam algo que estava além do corpo. Se você está lembrando de muita coisa, pensando em muita coisa, sentindo muita coisa, você também está envolvido ali com a sua mente. E os yogins buscavam uma essência que estava além da mente. Então, assim como o corpo precisa parar um pouco a agitação para você ter uma percepção de algo mais sutil, você também precisa parar a agitação da mente para buscar algo ainda mais sutil, algo superior à própria mente ou às próprias emoções. Mas para tudo isso você precisa produzir uma sensação de aquietamento, de relaxamento. Então o corpo agitado não permite isso, a mente agitada não permite isso. Mas se você começar a relaxar o corpo, você vai começar a ter como consequência que a mente também se torne mais estável, mais tranquila, e aí começa a facilitar, a favorecer o processo meditativo. Então a criação dos asanas, ela vem em partes de uma observação de que o próprio espreguiçamento produzia benefícios e que esses benefícios que o espreguiçamento produzia, eles eram condizentes, coerentes com o que o yoga buscava quando se falava de meditação. Então você tem ali no espreguiçamento um princípio do asana, um princípio do alongamento. Da mesma forma que o espreguiçamento é um movimento sem permanência, você vai, faz aquilo e pronto, porque ele é só uma resposta de uma necessidade corporal. O asana torna isso mais sofisticado, o asana torna isso mais elaborado, e aí faz com que esse espreguiçamento se alongue por um tempo muito maior, porque ele não queria só produzir uma sensaçãozinha ali no corpo. E o asana tem por objetivo um estado de tranquilidade que vai além do corporal, mas que também é emocional e mental. Então, para isso, não adiantava só um pequeno espreguiçamento, muito embora um pequeno espreguiçamento já tenha muitos benefícios. Mas o asana ele tem que ser um espreguiçamento muito longo, porque o seu objetivo é muito além de despertar o corpo, tá? Então, por isso essa é a nossa dica, por isso que é tão importante a gente se espreguiçar. E por que a gente não faz isso mais, né? A gente tem o costume de espreguiçar quando a gente está em casa ali, quando a gente acabou de acordar, algumas pessoas, mas muitas pessoas nem esse espreguiçamento fazem. Nesse vídeo que a gente disponibilizou também essa semana, falando um pouco mais sobre o processo do espreguiçamento, ele está aí na timeline do Instagram do Yoginep, a gente fala ali sobre essa questão cultural. Então, culturalmente, não é bem visto um espreguiçamento muito exagerado, né? Então, eu tô numa reunião de trabalho, assim, eu começo a espreguiçar, não vai ser muito bem visto assim, em ambientes profissionais ou mesmo no estudo, até dá uma sensação assim, de que a pessoa está dispersa ou que ela não está nem aí. Então a gente foi travando isso e foi reduzindo esse espreguiçamento, mesmo esse espreguiçamento espontâneo. Agora eu não estou falando exatamente do asana, estou falando do espreguiçamento normal, que se você observar crianças, até mesmo adolescentes, eles têm mais esse costume do que as pessoas adultas, que acabam perdendo isso por uma questão social. Então aqui vai também, essa dica ela é também um alerta,
porque esse movimento, como ele é um movimento espontâneo, ele deve ser feito durante toda a nossa vida e ele deve ser repetido, ele deve ser reforçado. Se você observar os animais, que hoje a gente está usando muito como um parâmetro, um cachorro, ele não espreguiça só quando ele é jovem, ele passa a vida inteira espreguiçando. Inclusive, quando o cachorro vai tendo mais idade, ele vai dormindo mais, ele se espreguiça mais. E isso vale também para os outros mamíferos. Então, a gente perde esse costume do espreguiçamento e perde muito de mobilidade articular, de alongamento, por não se espreguiçar. Porque por menor que fosse esse movimento, você tem um movimento de pescoço, você tem um movimento de ombro, e se você faz isso todos os dias, gera sim um benefício, é algo positivo você realmente fazer espreguiçamentos regulares. E nossos costumes, como não vem com bons olhos, a gente vai parando de fazer, vai perdendo o costume, vai tendo vergonha, e aí vai parando de fazer. No que você para qualquer tipo de estímulo muscular, o próximo passo é começar um processo de atrofiar esse músculo. Então, se você alongava ali, se sentia bem e começa a parar, a tendência é que a sua musculatura vai ficando mais rígida, vai ficando mais travada, e aí você vai tendo vários tipos de consequências que começam primeiro na escala do movimento, da dificuldade do movimento. Mas se a tensão vai se agravando, isso vai gerando vários tipos de malefícios para o seu corpo, até chegar ao ponto de dificultar o funcionamento dos órgãos. Então, se a musculatura é muito rígida, ela dificulta toda a circulação de sangue, ela dificulta inclusive que nutrientes cheguem aos órgãos, e isso acaba prejudicando o corpo como um todo e acaba tendo como consequência uma redução da saúde. Então, como a gente quer ficar bem, como a gente pretende viver uma vida aí de muitas e muitas décadas, quem sabe mais de 100 anos, e viver essa vida bem, com vitalidade, com capacidade de movimentar o corpo, com tudo que a gente consegue fazer hoje, é importante que desde já a gente não limite os nossos movimentos. Porque embora seja uma coisa aparentemente simples ali, mas é só eu não movimentar. A gente viu que no médio e longo prazo tem um benefício na nossa saúde como um todo, no funcionamento de todos os órgãos. Então o espreguiçamento é sim uma forma de a gente manter o corpo saudável, de a gente manter o movimento de todas as articulações e manter o nosso corpo jovem por muitas e muitas décadas. Hoje a gente está fazendo um lançamento especial que é um livro sobre as posturas do yoga. Então é um livro que vai falar um pouco mais, vai além dessa parte do espreguiçamento, que era o motivo dessa live. Esse livro ele vai falar sobre o que está por trás das posturas, dicas de como executar, qual é a fundamentação das posturas do yoga. A gente falou hoje um pouco sobre como elas surgiram, lá vai ter uma explicação um pouco mais mostrando nos livros antigos como que essas posturas foram descritas. Então esse livro que eu escrevi, agora é o último livro que eu escrevi, eu vou disponibilizar por um tempo indeterminado de forma gratuita. Eu não sei por quanto tempo, mas a gente vai manter esse livro gratuito aí durante um período e a gente vai disponibilizar agora para quem quiser por um canal do Telegram. O YogiNap está fundando então hoje o seu canal do Telegram com conteúdo exclusivo. A gente vai ter um conteúdo ali um pouco mais aprofundado para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o yoga. Se você quer acessar esse canal do Telegram, agora tem no Stories um link para você acessar, e você acessando esse canal, você já vai ter lá como uma mensagem fixa o link para baixar esse livro que eu acabei de escrever, que é um livro que trata sobre as posturas do yoga. Então vão ser 2 lançamentos aí hoje. Um deles é relacionado ao livro e o outro desse canal, que tem como primeira mensagem esse livro, mas que depois vai ter ali uma nutrição com um conteúdo relevante, com aquilo que vocês acham que é mais importante falar relacionado ao yoga, a gente vai disponibilizar nesse canal do Telegram. Então vai ficar aqui a minha dica para você ir lá, acessar agora o Stories, acessar o nosso canal, fazer parte desse grupo e já poder começar a ler esse livro. Não é um livro muito longo, é um livro para quem está começando, mas para quem estuda yoga ali tem muita informação relevante também. E é um livro que vai te ajudar bastante na prática. Você vai conseguir fazer essas dicas, você vai conseguir aplicar suas aulas de yoga e eu acredito que vai ser bastante útil.
Namastê.